Olá, paz do Senhor. Gravando esse vídeo, embora não seja o meu costume, para fazer um breve comentário dos últimos acontecimentos verificados tanto aqui no Brasil como em todo o mundo. Estava me lembrando do texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz que os últimos dias, que eu creio que são os nossos, seriam caracterizados por tempos trabalhosos. E é interessante que o termo trabalhosos ali, usado por Paulo no grego, só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aí nesse texto, e em Mateus capítulo 8, versículo número 28, onde descreve a ferocidade dos endemoniados gadarenos. E eu estive pensando, o que é que causava a ferocidade dos gadarenos? Era justamente a atuação de demônios, de espíritos malignos. Logo, o que é que causa a ferocidade dos nossos dias? As pessoas viverem de maneira feroz, de maneira animalesca. Não é outra coisa, queridos, senão a atuação também de espíritos malignos. Com uma diferença. Nos dias dos gadarenos, os espíritos malignos se apoderavam deles para gerar um caos na sociedade dos seus dias. E hoje, esses espíritos malignos se utilizam de uma ideologia que está espalhada em todo o mundo para gerar um caos mundial. Eu estou falando do chamado progressismo, aquilo que se assemelha na esfera política e na esfera intelectual também com aquilo que nós chamamos de esquerda. E o que é o progressismo? É um instrumento diabólico de desconstrução sistemática dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Por exemplo, o progressismo é contra o princípio da vida. Por quê? Porque eles defendem o famigerado aborto. Também são contra o princípio da vida porque, por incrível que possa parecer, eles também são a favor do homicídio, isso mesmo, desde que a vítima seja uma pessoa conservadora, alguém que se posicione contra o progressismo. Eles também são contra o modelo bíblico de família. Eles não suportam ver uma família tradicional no meio desta sociedade corrompida e perversa. Eles também são contra o princípio da heterossexualidade, porque eles defendem a ideologia de gênero. Eles também são contra a nação de Israel, são antissemitas viscerais. De maneira, queridos, que o que está acontecendo nos dias de hoje não é nada mais, nada menos do que a atuação de espíritos malignos por meio de outras coisas também, mas principalmente da ideologia progressista. Por isso a nossa sociedade é uma sociedade tão má, tão perversa, tão violenta, tão imoral, tão cruel, tão sem afeição natural alguma. É só observar o que aconteceu agora, recentemente, nos Estados Unidos, quando aquele jovem conservador evangélico ele foi assassinado. E, por incrível que possa parecer, enquanto ele estava ainda agonizando, os progressistas estavam celebrando, estavam comemorando a sua morte. E não há, queridos irmãos, outra saída para nós nos dias de hoje, senão o jejum, a oração, a meditação constante nas escrituras sagradas, o convívio na igreja local, uma igreja local séria e bíblica. É só assim que nós vamos blindar a nossa alma, a nossa mente e a mente principalmente dos nossos filhos contra esse vírus maligno chamado progressismo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, da sua unção, da sua sabedoria e também nos revista de coragem para nós não nos intimidarmos por meio dessa perseguição e dessas hostilidades que partem, sobretudo, daqueles que são adeptos do espírito do anticristo e do progressismo dos nossos dias. Não se esqueçam, a batalha é, antes de tudo, espiritual. Deus abençoe.